Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de matemática que envolve cilindro. O exercício diz o seguinte: o perímetro da secção meridiana de um cilindro mede 28 centímetros. Sabendo que sua área lateral mede 48 π centímetros, calcule seu volume. Perceba que nós temos ali já um cilindro desenhado, né? E o que nós queremos é calcular o volume de um cilindro reto como esse, lembra? É um cilindro reto, seu volume, como o volume de qualquer cilindro, é a área da base vezes a altura. A área da base é um círculo de raio R e a altura é H. Com isso, nós temos que o volume que nós queremos calcular, o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, a formazinha do volume vai ser a área da base π R quadrado vezes H. Então, se eu achar o valor do raio e achar o valor da altura, eu calculo o volume. O volume depende do raio e da altura. Bem, eu vou começar a resolver o exercício e ver que informações nós temos, né? Nós sabemos que o perímetro da secção meridiana de um cilindro reto. Lembra que um cilindro reto, todo cilindro ele tem um eixo aqui, né? Então, se você imaginar uma linha aqui no meio do cilindro, ó. Você tem um eixo do cilindro, e esse eixo no cilindro reto forma um ângulo reto, né? Forma aqui um ângulo 90 graus com o raio. Como as laterais são paralelas ao eixo, então nós temos um ângulo reto aqui também, né? Nós temos um ângulo reto formado aqui entre a lateral e determina aqui um retângulo. Esse retângulo, passando bem no meio ali, ó, bem no eixo do cilindro, é a secção meridiana. Se você cortar o cilindro no meio, ó, corta ele no meio, você vai obter um retângulo aqui. Esse retângulo é formado pela altura H, pelo raio R, né? Lembra que é o diâmetro, duas vezes o raio, e forma um retângulo. E é esse retângulo que nós temos o perímetro dele, né? O perímetro da secção meridiana mede 28 centímetros. Bem, quem que é esse perímetro aí? O perímetro, vamos chamar esse perímetro de P. Ele é a soma dos lados desse retângulo. Então seria 1, 2, 3, 4 vezes o raio. 1, 2, mais 2 vezes a altura. Então é 4 vezes o raio, mais 2 vezes a altura H. E essa medida vale 28 centímetros. Então 4 vezes o raio, mais 2 vezes a altura H é igual a 28. Todos os números são pares, né? Dá para dividir tudo por 2, então eu tenho que 2 vezes o raio mais a altura H é igual a 28 por 2, 14. Então simplifiquei a sentença, né? Simplifiquei por 2. Perceba que essa é uma primeira equação, né? É uma primeira equaçãozinha que nós temos. Nós temos uma equação envolvendo o raio e a altura. Só que nós não temos como saber o raio e a altura se não tiver uma outra informação. Onde é que vai estar essa outra informação? Aqui. Sabendo que a sua área lateral mede 48 π centímetros quadrados. A área lateral também é um retângulo, né? Você tem que imaginar que esse cilindro, você abrindo ele e fazendo uma planificação. Uma coisa mais ou menos assim, né? Você pega esse cilindro aqui e faz uma planificação dele. Você vai ter um retângulo. Esse retângulo aqui é você pegar o cilindro e abrir a sua lateral. E duas circunferências, né? Ou dois círculos aqui, que vão formar a base e a tampa. Então você tem aí mais ou menos um esboço aqui da planificação, né? Da planificação desse cilindro. Você pega o cilindro ali, abre ele assim, ó, abre ele, vai formar um retângulo, a lateral dele vira um retângulo, né? E aí você vai ter mais ou menos essa figura. O que acontece aqui? Perceba que isso aqui é o seu cilindro planificado. Se você fechar, quando você fechar a lateral, o comprimento da base do retângulo deve ser igual ao comprimento da circunferência, para poder fechar o cilindro.
Então o comprimento da base, como é o comprimento da circunferência, é 2πr. E aí nós temos uma formulazinha daqui para a área lateral desse cilindro. A área lateral é a área desse retângulo aqui, ó, que é base vezes altura, que é 2πr vezes h. Como a área lateral é 48π, então nós temos que 48π é igual a 2π vezes r vezes h. Nós podemos começar a simplificação por aqui, né? Esse daqui vai cortar com esse. O 2 passa para cá dividindo, então 48 por 2 vai dar 24. 24 igual a R vezes H. Então nós temos uma segunda informação aqui. Perceba que com isso nós podemos formar um sisteminha de equações, né? Pega a primeira equação, a segunda, forma um sisteminha, né? Em que 2R mais H é igual a 14 e R vezes H é igual a 24. E aí nós isolamos, né? Isolamos ou R ou H em uma equação e substituímos na outra. Por exemplo, na primeira equação aqui, olha, se você pegar a primeira equaçãozinha, na primeira equação o H, lembra que o H vai ser 14 menos 2R. E eu vou jogar esse H na equação R vezes H igual a 24. Então, R vezes H é R vezes H. Lembra que o H é 14 menos 2R. É igual a 24. Então, eu estou resolvendo o meu sistema de equações, né? Isolei o H aqui na primeira equação. H é 14 menos 2R e joguei aqui na segunda equação. R vezes H é igual a 24. E aí eu tenho essa expressão. 14R. Lembra, aplicando distributiva, na R vezes 14, 14R. R vezes menos 2R. Menos 2R ao quadrado, que é igual a 24. Perceba que é uma equação que envolve termos ao quadrado, né? Nós vamos organizar para cair numa equaçãozinha, né? Uma equação do segundo grau. Vamos organizar dessa forma: menos 2R ao quadrado mais 14R menos 24 igual a 0. E percebam que todos os números são números pares, né? 2R quadrado, 14R, 24. E eu vou dividir tudo por 2. Melhor, vou dividir tudo por menos 2, que aí eu já altero o sinal. Menos 2 dividido por menos 2, vai sobrar só o R quadrado. 14 dividido por menos 2, menos 7R. Menos 24 por menos 2, menos com menos a mais 12, que é igual a 0. E resolvendo essa equaçãozinha, eu acho os valores de R. Bem, vamos aplicar a formulazinha aqui do delta, né? O delta é b quadrado menos 4ac. Lembra da formulazinha de Bhaskara, né? Então o nosso discriminante, ou delta, é b quadrado, que é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então b quadrado menos 4ac. Então o nosso delta é 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 12, 48, que vai dar 1. Então nós temos aí o nosso discriminante. Aí vamos achar as medidas do raio R, né? As medidas do raio R, que vão ser iguais a, pela formulazinha, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, então é menos 7. Menos 7. Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 1. Dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então nós temos dois valores possíveis para o raio R, que vão ser 7 mais ou menos 1
sobre 2. Então nós temos aí um primeiro valor, que é 7 mais 1, 8. 8 por 2, 4. Ou 7 menos 1. 7 menos 1, 6. 6 por 2, 3. Então nós temos ou 4 centímetros ou 3 centímetros. Lembra que essas medidas estão associadas ao perímetro. Então nós temos também para cada medida do raio, quando o raio for 4 centímetros, uma altura associada. Se o raio for 3 centímetros, uma outra altura associada. Então nós vamos ter dois valores para a altura aqui. Um primeiro valor e um segundo valor. O primeiro valor associado ao raio de 4 centímetros. Então se o raio for 4, 2 vezes 4 é 8. 14 menos 8 é 6 centímetros. Se o raio for 3 centímetros, 3 vezes 2, 6. 14 menos 6, 8 centímetros. Perceba que são medidas, né? São medidas que satisfazem essas condições, né? O R vezes H é igual a 24, né? 6 vezes 4, 24. 8 vezes 3, 24. E o 2R mais H é igual a 14. Ó. 2 vezes o raio. Na primeira situação, se o raio for igual a 4, 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8. Com 6, 14. Se o raio for 3, 2 vezes 3, 6. Com 8, 14 também. Com isso, nós temos condições de calcular o volume. Lembra que o volume é π vezes r ao quadrado vezes h. Vamos ver os valores do volume. Vamos calcular o volume para a primeira situação, quando o raio é 4 centímetros e a altura é 6 centímetros. Então o volume vai ser π vezes o raio, que é 4 centímetros ao quadrado, vezes a altura h, que é 6. Isso aqui vai ser igual a π vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 6, que vai ser igual a... Bem, 16 vezes 6 é 60 mais 36. 60 mais 36, 96 π centímetros cúbicos. Então essa é a primeira situação. Se o raio for 4 e a altura for 6, satisfaz as condições e o volume é 96 π centímetros cúbicos. Segunda condição. Então o volume vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Então 3 ao quadrado, né? Quando o raio for 3, a altura é 8 vezes 8, que vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado é 9 vezes 8. Que vai ser igual a 9 vezes 8, 72 π centímetros cúbicos. E aí nós temos as possíveis respostas, as duas respostas possíveis. Existem, na verdade, 2 cilindros cujo perímetro da secção meridiana é 28 centímetros e a área lateral é 48 π centímetros quadrados. O seu volume, o volume do primeiro, né? O primeiro ele tem raio da base 4 e a altura 6, né? Se ele tiver raio da base 4 e a altura 6, seu volume é 96 π centímetros cúbicos. E o segundo tem raio da base 3 e a altura 8. Se ele tiver raio da base 3 e a altura 8, o seu volume vai ser 72 π centímetros cúbicos, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.